Olá meus amigos, aqui quem fala com vocês é o Thiago. Pessoal, aqui é um vídeo diferente que eu estou trazendo com resposta, tá, de dúvidas frequentes aqui no canal. Então a dúvida de um pode ser a sua dúvida, né? Então é muito bacana. Lembrando que são perguntas que eu respondi, tá, para quem comentou, mas eu trouxe essas perguntas para responder aqui para vocês também, ver se é a sua dúvida, tá? Então fica até o final, porque tem muitas dúvidas interessantes que eu vou estar aqui respondendo, né? Que pode ser a sua dúvida, pode ser aquela dúvidazinha que você tem também, que ainda não responderam, né? Então, se você não quer perder, já deixa o like no começo. Se ainda não for inscrito, por favor, se inscreva no canal para receber mais vídeos de bonsai. Bora lá! A primeira pergunta, pessoal, é a seguinte, ó. Bonsai com frutas pequenas, isso é uma técnica ou é uma espécie, né? São espécies específicas. Vocês devem ter visto um vídeo do professor Carlos Leite, do canal Bonsai Ciência, que é uma mini maçã, tá? Tá ali a mini maçã e tal, aí quem vê fica assim, nossa, vocês estão brincando, né? É sério mesmo que dá para diminuir o tamanho de uma fruta na arte do bonsai através de técnicas? E a resposta, pessoal, é que não. Infelizmente, não dá para diminuir o tamanho de flores e frutos, né? A gente ainda consegue diminuir o tamanho da árvore e das folhas, tá? Através de técnicas conseguimos fazer isso, mas infelizmente o tamanho da fruta não. Como é que a gente consegue ter frutas pequenas no bonsai? Procurando espécies mini, né? Que são aquelas plantinhas que são anãs. Então a gente vai procurar essas espécies para conseguir dar essa proporção em tamanho de fruta com a árvore, tá, pessoal? E eu vou falar aqui o nome de algumas espécies que são mini e fica bem legal em proporção aqui ao nosso bonsai, tá? A espécie da maçã que o professor lá usou é a Malus everest, tá? Não sei se eu pronunciei certo, Malus everest. Também temos aqui a mini goiaba, né? Se você não quer fazer um bonsai com uma goiaba grande, e você precisa fazer um bonsai também grande para ficar proporcional, né, ao tamanho do fruto, você pode fazer bonsai de araçá. Tem araçá roxo, amarelo, vermelho, tem essas variações, tá? Então é uma goiabinha também pequena, tá? Também temos a laranja, minis laranja. Você vê um bonsai com a laranjinha pequena, não é uma laranja grande não, pessoal, tá? É uma variedade. O nome dessa laranja se chama laranja quinzu, né? Então essa também é uma mini laranja. No bonsai a gente procura espécies também com frutas pequenas, tá? Para ficar bem proporcional. Vou dar um exemplo para vocês aqui, um bonsai de uma florífera, né? Que se tornaria grande a flor em tamanho de um bonsai pequeno. Seria o hibisco. O hibisco tem uma flor bem grande, né? Então não fica tão legal. Outra espécie também, o flamboyant, ele tem uma flor grande, né? Então não dá para fazer um bonsai pequeno com essas flores maiores também, tá, galera? Já que a gente tá falando aqui de fruto pequeno, né? A outra pergunta é a seguinte, pessoal. Tenho a estrutura de um bonsai toda pronta e preciso fazer uma poda de raiz. Eu precisaria podar partes da estrutura ou uma das folhas já resolveria a compensação da massa verde para não perder o formato? Bom, pessoal, essa dúvida aqui é a seguinte, né? Você vai fazer ali podas de raiz no seu bonsai, digamos que já, né, encheu de raiz aqui o vaso e você quer fazer uma poda de raízes. E aí você já tem o formato da copa. Você não quer perder esse formato, né? Então a dúvida do amigo aqui é o seguinte: como é que eu faço para compensar essa poda de raiz, né? E eu não quero também perder a estrutura de galhos, eu não quero perder o formato da copa. Aí nesse caso você não precisa podar, né, a planta. Você pode desfolhar ou você pode cortar a folha, tá, pessoal? Vou mostrar para vocês de pertinho para vocês verem. A gente pega a folha e corta ela deixando um pedaço, tá? Digamos que um terço da folha. Dessa forma a planta continuará fazendo fotossíntese, tá? E irá compensar a quantidade de massa verde em proporção à redução de raízes. E claro, galera, depois virá a vir brotações novas, tá? E essas folhas cortadas serão descartadas, ok? Uma pergunta também muito legal, pessoal, foi lá no vídeo de flamboyant, é que um amigo perguntou o seguinte: flamboyant pega de estaquia? Ah, galera, outra coisa, antes de eu responder essa pergunta, eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês notaram que eu não estou mostrando a printzinha da conversa com o nome da pessoa, tá? Eu não coloquei, tá? Porque eu não sei se a pessoa vai gostar, né? Então, deixa aqui nos comentários o que você acha. É melhor aparecer a sua pergunta, né, com o seu nome, ou não? Permaneça assim,
Porque muitas vezes, quando a gente está começando uma arte, ou quando você está começando um estudo, você tem vergonha de... É verdade, galera, é vergonha ou é timidez de expor a sua pergunta por achar que pode ser uma pergunta muito simples, uma pergunta muito irrelevante, e não é, galera. Geralmente quem está começando tem as melhores perguntas, galera, porque são a dúvida da maioria, tá? Então pergunte, pode perguntar que vai ser bem respondido, tá ok? Então deixa aqui nos comentários o que é que você acha. É melhor eu colocar a printzinha de quem fez a pergunta, né? Até uma forma de vocês também aparecer aqui no canal, ou não, permaneça nesse estilo. Deixa aqui que eu preciso saber da sua opinião, tá ok? Flamboyant pega de estaquia? Essa foi a pergunta de uma amiga aqui no canal. E a resposta é sim, galera. O flamboyant, as duas formas de propagação dessa espécie é através de semente, né? Você pega aquela vagezona dele grandona, tirando a sementezinha dali. Aí você faz uma quebra de dormência e tal, que ele consegue germinar até mais rápido. Ou então estaquia. Aí fica aquela pergunta, Thiago, e uma estaquia de um galho muito grosso? Galera, eu já tentei. Não deu certo, mas se você tiver feito uma estaquia de flamboyant com um galho mais grosso e pegou, deixe também aqui nos comentários, que eu quero saber como foi que você fez, tá? Então essas são as duas formas de propagação dessa espécie, ok? Uma pergunta bem interessante, pessoal, que acontece geralmente com as acerolas, tá? Um amigo fez a pergunta assim, ó, não só com acerola, mas outras espécies, né? Fiz uma troca de vaso e uma poda em uma acerola há 8 meses, olha só, 8 meses, e ela não brotou ainda. Bom, e aí? O que é que acontece? A planta morreu? O que foi que aconteceu? Você podou, fez a poda, deixou uma quantidade de massa verde e simplesmente ela tá lá, paradinha. Não caiu folha, não amarelou e também não brotou. Quer dizer, pessoal, que ela entrou talvez em uma dormência, né? Geralmente acontece isso. Ela ficou ali estagnada. Isso é normal, acontece com a acerola, tá? Você fez uma poda, ela fica ali parada, não vem aquele time de brotação, aquele loop, né, de crescimento, e ela fica parada. Então, durante esse período, já que não caiu as folhas, fique tranquilo, né, sua planta está bem, continue com uma boa adubação, sol e rega, né, normal, constante, sempre regando e pegando sol em boa quantidade. Ela vai vir a brotar, tá? Fique tranquilo. Agora, se você fez isso e depois de um tempo essas folhas amarelaram e caíram, e você foi lá, raspou o galho e tá marrom, o galho não tá verde, sinto muito, mas ela não resistiu ao transplante, né, galera? É isso que acontece. Mas se ela ficou só paradinha, é normal, tá? Às vezes é uma resposta dela àquele determinado estresse. Uma pergunta muito boa, meus amigos, aqui sobre arames no bonsai, tá? Isso é uma dúvida muito frequente mesmo quando estamos começando nessa arte. Qual a numeração dos arames que você utilizou e quais você mais costuma utilizar? Meus amigos, essa é uma pergunta sobre um vídeo de aramagem que eu fiz aqui. Eu não lembro qual foi o bonsai, tá, pessoal? Mas foi um videozinho sobre aramagem, que eu fiz uma aramagem, e o amigo fez essa pergunta, tá? O arame que eu usei, tá? Que eu tô usando no momento, pessoal, foi o de 2 milímetros, né? 2 milímetros ou 1,5. Geralmente é isso que eu tô usando. Esse foi o arame que eu usei. E qual é o que eu costumo utilizar? Geralmente são 3 bitolas. Ah, Thiago, só 3, né? Mas por quê? Eu vou explicar para vocês. Calma aí, eu vou explicar o porquê. Geralmente é 2 milímetros, 1,5 milímetro e 1 milímetro. 1 milímetro é bem fininho, tá? Quando a gente quer posicionar a ramificação mais fina, a gente quer aramar, dar um movimento, a gente usa um arame mais fino também, ok? Nesses araçá aqui, ó, foi usado o aramezinho de 2 milímetros, certo? Por que que eu tô usando esses? Galera, porque é o seguinte, ó, o melhor momento de fazer uma aramagem é geralmente quando saem os primeiros galhos, né? Por exemplo, você fez uma poda, brotou, aqueles ramozinhos ainda tão finos, não lignificaram, então eu consigo ter mais maleabilidade, vai ser mais maleável. Então é esse momento que é o legal para mim fazer uma aramagem, dar um movimento inicial naquele galho. Não tem porquê eu usar uma bitola de 4 milímetros, 5 milímetros ou 3, né? 3 às vezes a gente até ainda usa. Quando é que eu vou usar uma bitola maior que essa daqui, acima de 2? Quando eu compro uma muda, que ela já vem com estrutura, né? Tem galhos grossos ali, e eu tenho que movimentá-los. Aí sim eu vou usar um arame mais grosso. Espera aí que eu vou falar um pouquinho sobre o arame de cobre e de alumínio, tá? Aproveitando aqui a pergunta do amigo. Aí sim eu uso um arame mais grosso. Como eu prefiro fazer aramagem já assim que sai a brotação, eu uso no máximo 2 milímetros, tá bom? Caso eu
faço um trabalho com uma muda, onde tem uma boa estrutura, aí, pessoal, vai fazer o seguinte, eu não tenho uma bitola mais grossa, mas eu vou usar 2, 3, 4 ou 5, certo? 5 arames de 2 milímetros, para ter maior resistência, né? Então, em vez de eu usar só um arame, envolvendo ali o galho, eu vou usar 1, 2, 3, até eu ver que consegue posicionar o galho, tá bom? Então, eu vou fazer isso. É uma forma de eu também aumentar a bitola do arame, já que eu não tenho uma bitola mais grossa. Ah, Thiago, qual a diferença do arame de alumínio para o arame de cobre? Galera, é uma coisa muito interessante, tá? Porque a diferença vai ser a resistência, né, que ambos têm. Claro, o cobre ele é bem mais resistente. Como assim? Por exemplo, digamos, só um exemplo, tá, galera? Digamos que eu tô com um arame de 2 milímetros de alumínio. Ele tem uma determinada resistência para posicionar um galho, tá bom? Ele tem aquela força dele, né? Aquela força de resistir. Então, 2 milímetros. Já se eu usar um arame de cobre de 1 milímetro, ele vai ter a mesma resistência que esse de 2, entendeu? Digamos que é mais ou menos isso. Então, com um arame mais fino, sendo de cobre, ele tem mais resistência que o arame de alumínio. Desculpem se eu estou falando a palavra errada, mas eu creio que seja isso mesmo, resistência, né? Que ele resiste àquela determinada força, tá ok? Então, esse é uma das diferenças entre esse arame de cobre e o de alumínio. Outra característica também é que, para quem está iniciando, o arame de alumínio é mais interessante. Alumínio. Ele é mais interessante, tá? Por quê, Thiago? Porque com esse arame eu posso fazer movimentos no galho, eu olho, eu não gostei, eu posso vir movimentar de outra forma, então eu posso brincar com o galho várias vezes, tá? Claro, não exagerando, né? Mas eu posso fazer vários posicionamentos até eu chegar no que eu quero. Com o de cobre, né, o arame pré-cozido, ele vai acontecer o seguinte, eu posicionei um galho, aí eu quero voltar, ele ainda volta uma coisinha, mas tem uma hora que ele para, tá? Essa maleabilidade do arame uma hora para, não dá para ficar movimentando tanto. Então, ele é legal assim, você passou o arame de cobre, né? Você fez o movimento, pronto, deixou ali. Não é bom ficar mexendo muito não, porque ele vai ficar mais resistente, ok? Então essas foram as principais dúvidas desse mês, tá, galera? Peguei aqui mais ou menos uma expectativa de um mês, né? Peguei algumas perguntas e trouxe aqui para vocês. Se essas também eram sua dúvida, deixa aqui nos comentários. E claro, né, se ficou alguma dúvida, se você quer deixar aqui sua dúvida para aparecer em um próximo vídeo também nesse formato, deixa aqui a sua dúvida, tá bom? Meu muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui. Forte abraço, fiquem todos com Deus e até mais.